Olá, hoje eu vou falar de Eclesiastes 3 e ele diz a seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de aguardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. A primeira conclusão que Eclesiastes 3 aponta de que nessa reflexão de que Salomão fez foi de que enquanto o homem existir debaixo do sol e sobre a terra, tudo tem um tempo determinado para as coisas acontecerem e existirem. Tudo isso porque a vida é dividida em estações. Há períodos de se construir coisas e firmar propósitos, períodos para se derribar aquilo que construiu e para terminar ou extinguir o que se propôs a fazer. Na verdade, aqui está mostrando que nada durará para sempre, independente do que seja. Nem que sejam as edificações, o choro, o riso, a plantação, a colheita, a alegria, o deitar fora, quer dizer, o jogar fora daquilo que se ajuntou, tempo de rasgar ou tempo de coser, tempo de ficar calado e tempo de falar. O importante é que tudo na vida ela é passageiro, nada durará para sempre. E continua o raciocínio. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Veio o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. A segunda reflexão que Salomão fez em Eclesiastes 3 é a de que, embora tudo seja uma constante mesmice, que tudo é vaidade, que tudo tem um tempo determinado para existir, Deus ainda impôs sobre a vida do homem a obrigação de trabalhar. É uma tarefa que consome o seu tempo, consome a sua saúde, consome às vezes a sua alegria, mas também lhe dá alegria, por ser um trabalho que fadiga. E tudo que Deus faz e fez é formoso quando ocorre no tempo certo da vida do homem. Por exemplo, se você é jovem, é bom estudar, é bom procurar um emprego, é bom conseguir um emprego e ali se dedicar, inclusive na sua maturidade. Mas quando se é mais velho, o melhor é o refrigério do descansar, do desfrutar do período que trabalhou, da conquista que foi feita. Então continua dizendo que isso porque há coisas que foram instituídas para serem vividas pelo homem em fases específicas de sua vida, umas na infância, outras na mocidade, outras na idade adulta e outras na velhice. Mas, embora tudo tenha um tempo determinado de existência, o homem sempre vive com a sensação de ser eterno. Ele jamais consegue assimilar ou colocar em sua cabeça que um dia ele vai morrer. É difícil ele aceitar essa constatação sobre a sua vida, mas ele sempre está achando que ele é eterno.
de que ele jamais terá fim nesta vida. E nessa ânsia, ele acaba não conseguindo resolver ou explicar como se deu a formação de todas as obras de Deus, do princípio ao fim, uma vez que ele está gastando o seu tempo a viver a sua vida. E a sua vida, ela exige trabalho, ela exige estudo, exige também momento de descanso e de lazer. Tudo consome-lhe tempo, inclusive para ele entender como se deu a formação de todas as coisas e como será o fim delas, também exige tempo. E este tempo o homem não tem. Por mais que ele estude e saiba, jamais ele saberá por completo. Alguém sempre passará a estudar a partir daquilo que ele fez, e mesmo assim ninguém conseguirá chegar a uma conclusão daquilo que se foi feito ou que se fará no fim de tudo aquilo que Deus criou. E continua: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. A terceira reflexão que Salomão chega mostra que, mesmo Salomão tendo compreendido que a maior alegria que o homem tem realmente debaixo do sol e sobre a terra, e que ele poderá levar consigo deste mundo, no período de sua existência, foi o prazer que ele teve de ter comido as comidas que ele comeu, prazer de ter tido no coração o desfrute dos trabalhos das suas mãos, quer dizer, o gozo, a alegria. No entanto, até mesmo a alegria desse desfrute, nada disso durará na eternidade. Ele só terá o prazer e este durará enquanto ele aqui viver na terra. Lá, depois que ele morrer, esse prazer, ele se encerra. A pessoa não terá lembrança sobre ele. Só o temor do homem a Deus. E isso sim, terá um fruto eterno, que durará e renovará o homem quanto tudo aquilo que ele passou. E, inclusive, é este fruto que fará com que ele receba a sua sentença, seja de bênção ou seja de maldição. E continua Eclesiastes 3 dizendo que há o seguinte: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda a obra. Salomão, ele descobre que debaixo do céu, mesmo havendo períodos de maldade, quando deveria haver juízo, de injustiça, quando deveria haver justiça, inclusive essa maldade e essa injustiça, ela também vai passar. Porque nada disso é eterno, nem a justiça que se faz aqui como obra do homem. Mas a reflexão dele ainda continua, dizendo que disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. E como lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, porque todos procedem do pó, e ao pó
tornarão. Então, nessa parte aqui, a quarta, Salomão chega a uma reflexão de que tanto o homem quanto o animal, a sua partida, a sua morte, ela é aparente, parece uma com a outra, porque está falando que o corpo a matéria que foi feita este corpo, todos foram feitos de pó. No final, o corpo deles irão para debaixo da terra, apodrecerão e eles voltarão ao pó, que foi a maneira com que eles foram formados. Então essa é a semelhança aparente que existe entre um homem e um animal. Aparente porque Salomão em momento nenhum fala do espírito, uma vez que o animal não tem espírito. O animal ele tem o corpo e o fôlego de vida, enquanto o homem ele tem o corpo, o espírito e a alma. Quer dizer, ele tem um espírito porque ele tem uma comunhão com Deus. Ele tem um corpo, que é a matéria que faz com que ele exista, e tem a alma, que é o que permite com que ele relacione com os outros e com os animais e com os demais seres que ele pode ter. É aquilo que faz com que ele adquire o conhecimento, a sabedoria e seja compreensível toda a sua existência. Enquanto o animal, ele apenas existe, embora nele haja sentimento de dor, de tristeza, de alegria. Mas acontece que o espírito, ele não tem. Ele só tem a alma e o corpo. E continua dizendo o Eclesiastes: quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Aqui, Salomão conclui que, uma vez que o homem, aparentemente, ele é igual a um animal, e que não se pode dizer que o animal vai para o céu, que vai para cima, ou vai para baixo, que é para o inferno, só pode-se dizer que ele vai para a terra. Enquanto o homem, a Bíblia fala desde o início, que o homem que pecar, este perecerá. Quando diz que ele perecerá, é a sua alma, o seu espírito, porque este é o responsável por fazer com que ele peque ou não peque, que ele ande de acordo com os desígnios do Senhor ou não, porque é o espírito que mantém um relacionamento do homem com Deus, coisa que o animal não tem. Então, pelo que vi, não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a recompensa. Quem o fará voltar para ver o que há depois dele? Aqui, nesse final, do que já havia sido lido, ele reafirma que uma vez que não há como saber, não há como o homem saber que ele vai voltar, ele tem que agir já de forma honesta, de forma de proceder corretamente e de forma justa, de forma segundo os princípios do Senhor, é no agora, é no hoje, porque ele não vai ter a oportunidade de vir uma nova vida para viver aquilo que ele deixou de viver, para completar aquilo que ele não fez enquanto ele estava vivo. Eclesiastes 2, 3, ele nos mostra que na vida há tempo para tudo. Ele mostra que o homem ele não conhece o seu tempo determinado. E como há tempo para tudo, e o homem não conhece o seu tempo determinado, é melhor ele proceder de forma justa e digna enquanto os seus dias estão sendo vividos no dia a dia. E mostra que a sua morte, ela se dará aparentemente
sorte como as dos demais homens e animais, ou seja, todos perecerão e irão para a terra. O seu corpo se voltará ao pó. Sendo assim, não há como alguém se dizer ser maior do que o outro, ser superior do que ninguém, porque a essência, a existência de todos nós fomos feitos da mesma matéria, que é o pó da terra, da mesma essência, que é tudo aquilo que engloba o homem e o animal, ele vem da terra. A diferença está apenas na forma com que ele se relaciona com o seu Criador. Sendo assim, eu espero que tanto eu quanto você possamos refletir o que nós temos feito da nossa existência. Eu sei que na minha existência eu tenho procurado andar bem, embora eu tenha cometido muitas falhas, porque há muito Pedro em mim. Pedro foi um dos apóstolos de Jesus, que ele agia para depois pensar no que ele fez. E isso levava muitas vezes ao arrependimento. Mas acontece que isso faz parte da natureza humana. Às vezes a gente age, às vezes a gente dói, nós mesmos fazemos doer no outro, mas que nós possamos reconhecer a nossa fraqueza, os nossos erros e pedir perdão enquanto há tempo, porque uma vez que a gente sabe que a nossa vida é passageira, que nós não somos eternos e menos ainda há uma possibilidade de retorno para corrigir aquilo que deixou de ser feito, nós devemos procurar também, como Pedro, a pedir perdão dos nossos pecados e viver uma vida mais centrada em Deus, porque a falha ela acontece, mas reconhecer o erro, ele é uma virtude, e essa virtude é uma virtude que o homem tem diferente do animal. Sendo assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você possa ter um final de semana abençoado. Eu espero que você possa ir no meu canal, fazer a sua inscrição, me ajude a elevar os números de inscritos, por favor. Meu canal no YouTube é Miriam Araújo. Deus cuida de mim e cuida de você também. Que Deus te abençoe. Amém?